Vamos ver. Me avisem quando estiver aparecendo para vocês, tá? Já está, Márcia. Já está? Já. Tá. Ai, que bom. Tá. E aí eu não enxergo mais vocês daí, tá? Vou ficar trocando de tela para enxergando vocês. Tá? Eu vou passar aqui, esse aqui para outra telinha daqui. E fico assim. Então tá, gente. Um prazer poder trabalhar com vocês nesse tema que é tão raro para todos nós. E muitas vezes quando a gente diz que tem que fazer uma pesquisa ou fazer um levantamento de dados, a gente meio que se assusta com a quantidade de método que tem, o que a gente precisa descrever, e assim por diante. Então, agradeço o professor Fernando, o professor Hugo pelo convite, e essa aula de hoje, esse nosso encontro, eu gostaria que ele fosse bem, com bastante interação, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer assim. Então, me apresentando um pouquinho mais, né, eu sou secretária executiva aqui no Sejude, eu fui professora universitária, tenho doutorado em informática na educação, mestrado e a graduação em ciência da computação. Por que isso é importante eu trazer para vocês e a maneira como eu vou trazer, porque eu já vou estar dando pinceladas para vocês a respeito de metodologia científica, tá? Então, eu trabalho aqui no Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas, aqui do TJRS. A gente tem mais de 15 mil alunos, entre magistrados, servidores, estagiários e residentes. A gente atua com educação corporativa, né, com a elaboração, execução, acompanhamento, avaliação de cursos presenciais e à distância, com e sem tutoria, e nós somos 20 servidores para atender mais de 300 demandas de ações formativas, além das outras solicitações que nos vêm de curso. Então, no encontro da semana passada, muitos de vocês estavam falando da sobrecarga de trabalho que vocês têm, e aqui também a gente tem, e apesar de a gente ter um planejamento, nem sempre a gente consegue cumprir esse planejamento. Então, isso é importante para vocês verem como é que a gente se comporta, né? Então, a gente como uma escola judicial, com vários desafios, alguns a gente já conseguiu resolver por meio de projetos de pesquisa, depois eu posso falar um pouquinho mais a respeito desses projetos. Outros, digamos assim, estão na fila, né, para a gente conseguir trabalhar. A maioria dos nossos projetos aqui para resolver os nossos desafios, a gente trabalha com pesquisa empírica, né, então é baseada na observação, na coleta dos dados e na análise dos dados, e geralmente aplicada porque a gente já começa a trabalhar para resolver um problema que é real, tá? Eu estou há 3 anos aqui no TJRS, né, vim diretamente aqui para a escola judicial, eu vim de um cenário bastante diferente, né, eu vim do meio privado, eu fui professora universitária por 25 anos, e aí eu trabalhava na graduação, pós-graduação, extensão e na gestão universitária. E como pesquisadora, a minha área de pesquisa, vocês viram que a minha formação é em ciência da computação, a minha área de pesquisa foi informática na educação e informática na educação especial. Tá? Então, as minhas pesquisas tinham uma conexão muito forte entre pesquisa empírica, que trabalha muito com a coleta de dados, com a pesquisa aplicada, que era para resolver um problema prático, tá? Vocês vão me cortando se precisar, tá, gente? Não se preocupem, tá? E quando eu desenvolvi o meu trabalho, eu já desenvolvi ele com essa visão interdisciplinar. Então, a minha pesquisa, a minha tese, ela foi uma pesquisa aplicada, né? O que eu fiz? Eu desenvolvi um sistema computacional para trabalhar a língua brasileira de sinais. E trabalhei a questão desse sistema como sistema de escrever os sinais. Existe um alfabeto que é internacional, que nem tem o alfabeto romano, tem um alfabeto que é para escrever sinais. E cada país utiliza esse sistema para escrever os seus sinais. Então, o alfabeto romano, A, B, C, D, a palavra aqui no Brasil é diferente da palavra lá na Alemanha e assim por diante, mas a gente usa o mesmo alfabeto.
A mesma coisa a gente tem para a língua brasileira de sinais. E o mais interessante é que, apesar da língua brasileira de sinais ser uma língua oficial do Brasil, muitos não sabem língua brasileira de sinais. Eu só aprendi língua brasileira de sinais porque eu fiz uma pesquisa ação e eu fui para dentro do campo de estudo, que foi para dentro de uma escola especial. Tá? Então, a minha pesquisa, ela foi uma pesquisa aplicada. Eu usei uma abordagem quali-quanti, ou seja, ela tinha uma pegada qualitativa, onde eu precisava trabalhar com percepção, com aprendizagem, e quantitativa, porque eu queria trabalhar com medições do impacto do uso desse sistema computadorizado. Eu comecei com uma pesquisa bibliográfica para conseguir entender o contexto onde eu estava me inserindo e até para conseguir localizar qual era o problema que eu gostaria de resolver. Ela se tornou uma pesquisa experimental em campo, né? Então, eu apliquei junto com os alunos, pesquisação, eu tinha um plano de ação e eu interferia, eu usava aquele plano de ação junto com a comunidade, envolvendo, então, professores, alunos e familiares. Então, isso é um plano de ação. Ele é experimental? Sim. Ele passa a ser uma pesquisação, por quê? Porque eu causo interferência naquele ambiente onde eu estou trabalhando. Tá? Então, foi assim, e aí eu trago essa conexão para vocês entre a pesquisa empírica, o conhecimento, a pesquisa aplicada, a utilização de diferentes métodos. Às vezes as pessoas perguntam, mas se optar por usar só questionário, eu posso transformar o questionário num estudo de campo ou eu não posso, é um ou outro? Não, geralmente uma pesquisa utiliza mais de um método. Gente, tudo bem? Eu estou falando muito rápido. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá, show, show. Tá? E aí, nesse sentido, né, quando eu comecei a desenvolver essa pesquisa, eu vi o quão importante é a gente passar do conhecimento popular, do senso comum, para o conhecimento científico. Então, quando eu comecei a trabalhar com surdos, nunca tinha trabalhado, não tinha ninguém na família, eu ainda tinha aquele preconceito que toda pessoa surda é surda muda, que a pessoa surda, ela se comunicava com o alfabeto manual, que a língua de sinais é uma língua universal, e nada disso é. Então, o surdo não é mudo, o surdo não conversa por meio do alfabeto manual, a língua de sinais, ela não é universal. Então, para eu conseguir desenvolver o meu trabalho, eu tive que fazer um estudo, eu tive que transformar tudo aquilo que era esse senso comum num conhecimento científico. Então, por isso que a gente diz, né, vou fazer aqui, vim aqui para o meio do TJ, sair do contexto de empresa privada para vir aqui para o TJ. Eu tive que me recriar, porque o ambiente é completamente diferente, mas se eu não me recriasse, eu não conseguiria estar trabalhando aqui. Quando nos pedem uma demanda de curso para resolver um problema, por exemplo, agora com inteligência artificial, a gente precisa que cada vez mais os servidores utilizem as ferramentas de inteligência artificial. Se eu não consigo entender a inteligência artificial, se eu não consigo entender quais são os tipos de aplicação que eu posso dar, quais são os riscos, a importância do viés humano dentro da IA, eu não consigo propor um curso que vai atender às necessidades, às possíveis necessidades daquele grupo de servidor. Então, com isso, a gente transforma o conhecimento que é popular para o conhecimento científico. E aqui, gente, dando alguns exemplos, né, para a gente interagir, supondo que eu tenho um tema que é trabalho e produtividade. E nesse grande tema, trabalho e produtividade, eu quero trabalhar o desafio da sobrecarga. Então, por exemplo, uma unidade judiciária aumentou em 40% o número de processos nos últimos 2 anos. O quadro de servidores permaneceu o mesmo. O que a chefia deveria decidir? Pedir novos servidores, redistribuir tarefa ou investir em automação? O que vocês acham? Uma unidade aumentou em 40% o número de processos nos últimos 2 anos. O quadro de servidores permaneceu o mesmo. O que a chefia deveria fazer? Pedir novos servidores, investir em automação. Investir em automação. Uhum. Ó, a automação também já colocaram lá no chat. Então, gente, eu digo para vocês que
o senso comum geralmente diz, investe em automação, se colocar um sistema novo, os processos vão andar mais rápido. O que o conhecimento científico diz? Que estudos em gestão da inovação apontam que sem capacitação e adaptação de fluxo, só colocar tecnologia, ela pode até aumentar a burocracia. Não basta só disponibilizar um sistema sem que a gente diga para eles como é que eles devem usar aquele sistema e sem que a gente diga qual é a alteração no fluxo de trabalho que tem que acontecer para que aquele sistema possa ser incorporado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ferramenta de IA que é para auxiliar a elaboração de minutas. Eu não posso simplesmente dizer para o pessoal, está ali a ferramenta de IA minutas, comece a utilizar, eu quero ver quantos de vocês vão usar. Não, eu tenho que fazer uma capacitação dizendo para eles, olha gente, vamos ver qual é a melhor maneira de usar essa ferramenta, vamos fazer cases, vamos ver quais são os cuidados, vamos ver se está tendo alucinação, que alucinação que está tendo, vamos fazer o reporte para a equipe de TI, para cuidar o que está acontecendo. Só colocar tecnologia por ela não vai funcionar. Tá? Então, aqui é bem, esses assim, só para a gente ver a importância, né, de não é só o colocar, tá? E é bem uma provocação mesmo para vocês, tá, gente? Não tem o certo e errado, é mais para provocar mesmo, tá? Por exemplo, o tema educação corporativa. Tem cursos disponíveis, mas tem pouca participação. Então, uma escola judicial oferece cursos estratégicos para magistrados e servidores, mesmo assim, muitos não se inscrevem ou abandonam os cursos. Quais seriam as possíveis causas dessa baixa adesão? Quais seriam as causas da baixa adesão? Vamos lá, para o senso comum, quero ouvir o que vem na cabeça de vocês, senso comum. Tá, então, a rotina de trabalho aqui. A rotina de trabalho. Uhum. Inacessibilidade do horário. Inacessibilidade do horário. Cursos que não tenham relação com os problemas que a gente enfrenta na prática. Curso que não tenha relação com o que a gente faz na prática. Falta de reconhecimento institucional para quem faz os cursos. Né? Então, a gente tem isso, a gente sabe disso. As pessoas não fazem curso porque não têm interesse, porque não tem tempo, porque não gostam de educação à distância, porque não existe uma valorização para o aprendizado. E assim por diante. Só que essas hipóteses, se a gente quiser realmente saber e fazer um estudo, porque tem uma evasão muito grande, a gente acaba tendo que fazer alguma pesquisa. Então, eu posso, por exemplo, aplicar um questionário e posso fazer esse questionário com uma pesquisa estratificada, que é, dentro do meu conjunto de alunos que evadiram algum curso, eu vou pegar aqueles que evadiram mais de 3 cursos, e vou tentar, com esse grupo que é menor, fazer uma entrevista para saber, por que tu te inscrevesse no curso? 2, o interesse diminuiu ao longo do curso. 3, tu fez o curso porque a tua chefia exigiu que tu fizesse o curso. Esse curso para ti está relacionado com o serviço que tu está desempenhando ou não. Então, a partir disso, desta pesquisa, eu conseguiria ter resultados para dizer como é que eu faço um controle da minha evasão. Acessibilidade nas áreas judiciais. Gente, eu viro um pouquinho para o lado para ler eu estou com 2 telas, porque daí eu leio os slides na outra tela, tá? E botei vocês aqui na frente, que daí eu consigo olhar para vocês e os slides estão aqui do lado, tá? Então, acessibilidade nas unidades judiciais, reclamações de falta de acessibilidade. Então, por exemplo, pessoas surdas relatam dificuldade para acompanhar audiências em uma unidade judiciária. Qual seria a melhor forma de resolver esse problema de acessibilidade? Então, eu tenho pessoas surdas que não conseguem acompanhar as audiências. O que eu posso fazer para resolver esse problema de acessibilidade? Esse é um problema que nós já tivemos aqui, tá? O que vocês acham que daria para fazer para resolver esse problema? Usar a degravação do Teams, que vai automático. Usar a degravação do Teams para ter o português. E aí a gente passa por uma outra dificuldade, porque como no caso do surdo, o português para eles é muito difícil de entender, porque a estrutura gramatical da língua de sinais é completamente diferente da língua portuguesa. Então, às vezes, o surdo lê um texto em português e ele não entende nada. Então, por isso que, às vezes, a legenda em português não tem muito significado para o surdo, e sim o intérprete, a janela do intérprete de Libras. Eu gosto muito de um exemplo
né, que é, por exemplo, o gato viu o rato, ou o gato comeu o rato, né? Então, em língua de sinais, assim, o gato comeu o rato. Quando a gente ensina isso para uma criança surda, a criança surda vai dizer assim, o gato comeu o rato, mas como é que o rato está vivo? Ele está correndo. Então, em língua de sinais é o contrário. Rato, o gato comeu. Terminou. Então, quando o surdo lê o português, é muito difícil. Então, se a alternativa for colocar legenda no vídeo, possivelmente a pessoa surda vai continuar não tendo acesso àquela informação. Tá? Então, por isso que geralmente se diz, contrata um intérprete de Libras que resolve o problema, compra um equipamento, né? Então, às vezes, falo até em colocar sistemas de avatar, pede ajuda para TI, né? Então, são situações assim que no senso comum, né, acaba aparecendo. E o que a gente tem que ver é que essas soluções assim mais pontuais, elas não garantem efetividade, ainda mais quando se fala de acessibilidade, que tem que ter esse planejamento amplo, né, com relação a materiais, infraestrutura, tecnologia, sensibilização da equipe, verificar padrões de acessibilidade, comparar boas práticas. E isso a metodologia científica nos ajuda a fundamentar a decisão do que fazer. E um último exemplinho, por exemplo, eu preciso mapear competências de uma equipe. Então, a direção do TJXX solicitou que cada setor levantasse as características dos seus servidores para planejar movimentações e capacitações. Como podemos mapear as competências de forma justa e confiável? Né? Então, o que acontece é que muitos setores ainda não fizeram mapeamento de competências. E foi solicitado que cada setor levantasse essas competências. Como é que a gente pode levantar essas competências? Né? Aqui a gente já ouviu assim, pede para cada servidor escrever o que faz. Aí eu levanto as competências. Pergunta para o gestor vai dizer o que o servidor deveria fazer. Né? Assim eu consigo mapear mapear as competências. Mas se a gente fizer assim, eu vou ter um mapeamento parcial, ele vai estar enviesado, né? Então, metodologia científica para a gente conseguir identificar e fazer um mapeamento. E sempre lembrando, né, daquela máxima que a gente não gerencia aquilo que a gente não mede, né? Então, a gente não gerencia aquilo que a gente não conhece. Né? Então, a gente tem que procurar fazer esse conhecimento. Tá? Então, com isso, gente, o que a gente tem, né, que conhecimento científico não é bom senso, não é senso comum, não é ideologia, ele não pode ser inventado, não é porque eu vi, não é porque dizem, não é porque todo mundo faz, é necessário ter esse embasamento teórico. Então, fazer pesquisa significa percorrer um processo que tem etapas, e esse processo é um método de pesquisa. Tudo bem, gente? Tá. Então, assim, quando a gente fala em pesquisa científica, a gente pensa na aplicação do método, tá? Então, esse método que vai me dar a cientificidade daquilo que eu estou tentando descobrir, tá? E sempre pesquisar tem um problema e eu quero provar uma hipótese, tá? Então, a pesquisa sempre procura respostas, sempre partimos de problema. Pesquisar não significa coletar dados, tá? Coleta de dados é um instrumento para pesquisa, mas pesquisar é um processo, tá? Então, o método científico tem esse conjunto de procedimentos, são etapas bem ordenadas, não existe um único método, existem vários métodos. Uma pesquisa adota vários métodos, que nem eu mostrei lá para vocês do trabalho que eu fiz. Pedro Demo, eu gosto muito desse autor, quando ele trata da questão da pesquisa e educar pela pesquisa, né? Então, a metodologia é essa ciência que diz o que fazer, como fazer. E tudo que a gente faz, a gente precisa saber comprovar. E uma pessoa se a gente faz uma pesquisa e alguém quer ver se aquela pesquisa é verdadeira ou não, ela tem que conseguir repetir e chegar nos mesmos dados, tá? Então, a pesquisa ela tem que deixar tudo muito bem registrado. Tem um filósofo, vocês já ouviram falar da teoria da falsibilidade?
Não? É bem interessante, é do Popper, se não me engano, Karl Popper. O que ele diz? Ele diz, geralmente a gente tem uma hipótese e a gente fica querendo só validar a hipótese, né, para ver se ela está certa. Ele diz, não, ele diz que o método científico deveria focar em tentar falsear aquela hipótese, porque quanto mais a teoria resiste às tentativas de refutação, mais forte aquela teoria se torna. Então, a gente só consegue fazer isso quando a gente repete. Por exemplo, dos tipos de pesquisa bibliográfica é fazer uma revisão ou um mapeamento sistemático. Não sei se vocês na graduação, eu sei que tem vários aqui fazendo pós-graduação, não sei se já trabalharam com revisão sistemática. Alguém? Não? Tá, então assim, ó, o que a gente tem? Pesquisa bibliográfica, a gente vai ler aquela coletânea de livros, artigos, papers, né, e ali, a partir daquilo ali, a gente faz o nosso referencial teórico. Uma revisão sistemática, ela tem critérios muito bem estabelecidos de inclusão e de exclusão de trabalhos que vão ser analisados. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica sobre gestão em gabinetes. Eu vou dizer, bom, o que eu quero de palavras de inclusão? Eu quero que todo trabalho tenha gestão de gabinete, que ele tenha processo, que ele tenha um determinado nome de algum sistema, que ele seja escrito em português, que ele esteja disponível na íntegra para acessar via internet, que ele tenha sido publicado no período de 2020 até 2025. Então, com isso, eu coloco todos os meus critérios de inclusão. Critério de exclusão, eu posso dizer, se ele foi um trabalho que ele foi publicado só em forma de resumo. Então, quando eu colocar esse script dentro de uma base de dados, dentro de bibliotecas, e aí tem várias bibliotecas que a gente pode fazer pesquisa por script, ele vai dizer, entraram 1.500 trabalhos. A partir daquilo ali, a gente usa uma outra ferramenta e ela extrai desses trabalhos só os abstracts. Eu leio aqueles resuminhos e digo assim, eu estou na segunda etapa. Opa, isso aqui não responde a minha pergunta. Tira. Então, eu tenho um resultado ali que é uma revisão sistemática, que ela partiu de uma pesquisa bibliográfica. Qualquer pessoa que pegar o meu paper e olhar e dizer assim, eu pesquisei na biblioteca A, B, C, os meus critérios de inclusão foram esses, os meus critérios de exclusão foram esses, o meu script foi esse, eu tenho que chegar nos mesmos resultados. Eu tenho que chegar nos mesmos trabalhos, tá? Então, não é algo que a gente faz de uma hora para outra. E aí, então, já vimos conhecimento senso comum, conhecimento popular, já vimos o conhecimento científico, já vimos método, metodologia, e agora vamos ver quais são as bases lógicas quando a gente vai desenvolver uma pesquisa. Então, quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, a gente tem um método dedutivo, um método indutivo e um método hipotético dedutivo, tá? O que faz cada um desses métodos, né? Para que eles servem? Então, por exemplo, ele está passando aí para vocês, gente, slide? Tá sim, Márcia. Então sim, tá. está. Tá, então assim, o método dedutivo, eu parto de um princípio mais geral e aí depois eu vou tendo conhecimentos mais específicos. Então, por exemplo, todo homem é mortal, Roberto é homem, logo Roberto é mortal. Então, eu saio de um geral, eu pego uma teoria de gestão de projetos, e essa teoria de gestão de projetos eu tento aplicar nessa situação e nessa situação aqui. Eu parti de algo geral. O indutivo, ele é o contrário. O indutivo, eu digo assim, o Roberto é mortal, o Antônio é mortal, o Luiz é mortal. Já que o Roberto, o Antônio e o Luiz são homens, todo homem é mortal. Eu analiso diferentes unidades e trabalho a questão do assédio moral e sexual e discriminação dentro de cada unidade que está aqui. Analiso cada unidade, a partir da análise dessas unidades eu proponho um modelo
para acompanhar, para evitar, para não sei o que, a questão do assédio. Então, eu parti das mais especializadas, mais particulares, para uma generalização. Mas eu não aplico essa generalização. Quando eu aplico a generalização, o que eu tenho é o hipotético dedutivo. Então, o hipotético dedutivo diz assim, poxa vida, eu fiz aquilo lá, mas agora eu gostaria de aplicar. Então, a gente tem o hipotético dedutivo. Tá? Então, é a forma como a gente pensa, né? Eu quero partir do geral e ir para a minha particularidade, ou eu quero analisar várias particularidades e fazer uma proposição geral. Então, essa é uma base lógica. E a gente tem a classificação das perguntas, das pesquisas, né? Então, pode ser quanto à abordagem, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Então, com relação à abordagem, a gente, quando tem ali, que nem eu disse para vocês lá no início a minha foi qual e quant, é uma abordagem, né? Então, a abordagem de pesquisa, ela pode ser tanto quantitativa, quanto qualitativa, quanto quanti-quali. Então, por exemplo, a quantitativa, como já diz, a gente está falando de números, de levantamento, de estatística, de dado numérico. A qualitativa, ela é mais descritiva, então eu tento mais verificar essa parte de interpretação de fenômenos. Eu aplico muito entrevista, observação, e faço isso também com campos abertos, para conseguir pegar, sabe, mais informações dos participantes. E a pesquisa quali e quant, então, ela combina esses dados numéricos, né, com esses dados qualitativos. E eu botei ali exemplinhos, supondo que, né, então, pegando assim ideias da aula passada, né, supondo que o nosso objetivo de investigação seja trabalhar com a estrutura judiciária de um tribunal. Então, se eu quero fazer uma pesquisa quantitativa, considerando esse tema, estrutura judiciária, eu teria como exemplo, verificar o número de unidades judiciárias, de juízes, de ações por ano. Com esses dados, eu conseguiria avaliar se a estrutura é suficiente para atender as demandas ou não. Eu faria ela só uma quantitativa. Uma qualitativa, eu poderia investigar como os usuários e os servidores percebem o atendimento, se ele é bom, se ele não é bom, se ele poderia melhorar. Então, eu já começo nessa conversa maior, por isso que ela é mais descritiva, qualitativa. E a qual e quant, eu usaria os dois, por exemplo, eu poderia verificar indicadores, que são indicadores bem numéricos, e que talvez eu nem precise do meu usuário, porque eu posso tirar isso de sistemas, e eu poderia fazer, por exemplo, o grupo focal, que é uma estratégia de coleta de dados. Então, eu poderia fazer um grupo focal, e com esse grupo focal, por exemplo, com usuários e servidores, né, trazer questões de como é que a gente pode melhorar o nosso serviço. Tá? Quanto aos objetivos, tá? Então, o anterior a gente tinha com relação à abordagem, agora com relação aos nossos objetivos. Com relação aos nossos objetivos, a nossa pesquisa, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, também chamada de experimental. A minha foi explicativa experimental, mas poderia ter sido exploratória. Exploratória é quando a gente faz aquele estudo preliminar para entender o contexto. Eu poderia ter feito uma pesquisa exploratória, por exemplo, indo lá nessa escola lá de educação especial para surdos, e só primeiro para entender o contexto. Eu não faria nenhuma intervenção, né? Mas eu faria isso para conseguir entender. Eu poderia fazer só um levantamento bibliográfico. Então, considerando o mesmo objetivo da investigação de uma estrutura judiciária, se a gente quiser fazer uma pesquisa exploratória, e ela só exploratória, eu posso fazer um levantamento bibliográfico, opa, que está um procedimento, levantamento bibliográfico. Posso fazer entrevistas para compreender como os outros tribunais organizam a sua estrutura. Pesquisa descritiva, né? Então, ela é mais, como é que eu vou dizer assim, ela é mais pesada, ela tem um volume, eu descrevo aquela situação, sabe? Então, eu tenho que ler bastante. Então, a mesma coisa, registra e descreve os fatos observados sem interferir.
Então, por exemplo, aplicar questionário, coletar dados oficiais para descrever o número de varas, quantidade de juízes, ela não é só aquela para eu entender o conceito, eu já entendi o conceito, agora estou descrevendo aquela situação. E a pesquisa explicativa experimental, né, eu já quero saber o porquê das coisas, eu já quero, sabe, identificar as causas, por que está acontecendo assim, eu quero identificar fenômenos, sabe, então, por exemplo, eu quero investigar a sobrecarga processual, se está relacionado ao número reduzido de servidores, né, em gabinete de juízes. Eu posso testar uma hipótese, por exemplo, que gabinetes de juízes com menos de 2 assessores apresentam maior tempo de tramitação processual. Né? Então, com isso, eu teria essa pesquisa lá mais experimental. E aí, os procedimentos, então, é como é que a gente pesquisa, né? Então, isso que diz a questão dos procedimentos. Então, antes, bom, eu posso me valer de informações que, tipo assim, são fontes em papel, né, digamos assim, né, e aí a gente tem, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, elas se diferem pela fonte, né, então, a pesquisa bibliográfica, livros, revistas, periódicos, artigos, isso que está aberto, e a pesquisa documental, ela é mais restrita, sabe, são documentos mais especializados, nem sempre todos nós temos acesso a esses documentos, pode envolver arquivo particular, coleções particulares, material cartográfico, testamento, inventário, então, aí seria uma pesquisa mais documental. Então, todas elas se valem dessa fonte, digamos assim, em papel, mas não precisa ser em papel, né? Pode ser em vídeo, pode ser qualquer coisa, mas ela não captura as informações, não capta as informações de pessoas. Quando a gente capta a informação de pessoas, a gente está fazendo uma coleta de dados. E essa coleta de dados, então, pode ser através de pesquisa experimental, levantamento, né, survey, pesquisa de campo, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante, pesquisa observacional, e assim vai, porque existem vários métodos de como coletar informação dos usuários, né? Então, esses procedimentos que a gente coleta com os usuários, eles se diferenciam porque, às vezes, eu como pesquisador, eu só vou coletar. Não, eu como pesquisador, eu vou coletar, mas eu vou estar junto naquele ambiente. Não, eu vou coletar, eu vou estar junto naquele ambiente e eu quero fazer alguma interferência. Então, aqui na escola, a gente teve situações que a gente fez só um levantamento de dados, né? Então, fizemos um levantamento de dados para saber quais eram as principais áreas que os servidores gostariam que a gente tivesse curso. Depois a gente fez com os gestores, e aí depois a gente juntou as necessidades dos servidores com aquilo que os gestores achavam que os servidores deveriam fazer. Então, isso que a gente fez foram levantamentos. Nós não falamos com ninguém. Tá? Pesquisação, volta e meia fazemos, junto com os instrutores, quando eles estão aqui, dentro da escola, quando eles estão fazendo gravação, e a gente discute com eles a questão de design instrucional, de um curso, chamamos os alunos para ver se eles aprendem mais quando o curso tem gamificação, quando o curso não tem gamificação, e assim por diante, a gente está ali. E a gente muda a gamificação no jogo e pergunta para o servidor que está fazendo parte daquele grupo se aquilo fez com que ele ficasse mais engajado no curso ou não. Tá? Então, trazendo assim exemplos, tá? Então, desculpa, gente, tá? Aí às vezes pergunta assim, Márcia, mas a gente tinha visto lá da pesquisa dedutiva e indutiva, se eu faço, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, eu vou usar livros, eu estou fazendo dedutivo, eu estou fazendo indutivo, eu preciso classificar assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma fala a respeito da abordagem lógica, digamos assim, dela ser indutiva, dedutiva ou hipotético-dedutiva, e a outra fala de procedimento, né? Então, eu posso ter uma pesquisa bibliográfica que parte, que nem eu tinha colocado lá, de uma teoria geral, e a partir daquela teoria geral, a gente analisa diferentes relatórios de gestão, isso é dedutivo, a parte de uma geral, e analisa diferentes relatórios de gestão para ver se esses princípios dessa teoria geral estão aparecendo na prática. Ou ela pode ser indutiva, né? Eu tenho várias pesquisas, como eu disse para vocês também lá, várias pesquisas sobre assédio moral no serviço público, eu levanto características de cada uma delas e proponho um modelo explicativo,
tá? E para isso tudo, estou usando, por exemplo, fontes em papel, estou usando pesquisas que se valem de pessoas para conseguir entender esses cenários. Então, aí aqui, gente, eu coloquei para vocês, deve ter mudado, né? Pesquisas que se valem de pessoas, que é que a maioria a gente acaba fazendo mesmo, porque a gente quer, a pesquisa que se valem de problemas, de casos reais, no fundo elas têm que ter uma etapa de pesquisa bibliográfica, né? Que é para a gente entender do que a gente está falando. Como os senhores e as senhoras possivelmente vão fazer os trabalhos de vocês baseado no serviço que vocês estão desenvolvendo, obviamente vocês vão ter um capítulo que vai ser a contextualização, quer dizer, qual é o cenário, como é que funciona essa unidade que vocês trabalham, ela trata sobre que assunto, quantos servidores vocês têm, quais são as dificuldades que vocês têm, o que vocês já viram de boas práticas, tá? Então aqui eu quis explorar, então, um pouquinho mais essa parte que tratam de pessoas, tá? Então, pesquisa experimental, cria condições controladas, né? Eu vou fazendo experimentos, então, por exemplo, considerando aquele mesmo exemplo, né, o objetivo da investigação, que seria estrutura judiciária, eu posso, por exemplo, ter 2 unidades judiciárias e colocar reforço de servidor numa delas, e depois de um tempo comparar, né, se por acaso um maior número de servidores, se por acaso impactou na efetividade da unidade. Ou seja, será que eu aumentei efetividade e qualidade também? Né? Então, eu faço isso fazendo experimento, eu introduzi uma variável, e essa variável altera o contexto de uma situação. Tem um servidor e esse servidor, por exemplo, não está rendendo tanto. Será que se ele tivesse trabalhando de outra forma, poderia render mais? E aí eu não preciso estar falando de um servidor, eu posso estar falando de perfis de servidores. Tá? Então, a gente pode ir fazendo assim, seria pesquisa experimental. Levantamento, survey, né, foi como a gente viu ali, né, faço a coleta direto da população, né, questionário. Então, eu posso, por exemplo, aplicar um questionário para magistrados e servidores, perguntando se consideram suficiente o número de unidades judiciárias, de juízes, de servidores, quais dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, se eles têm sugestões de melhoria. Eu faço isso tudo num questionário. E por isso que o questionário ele tem que ser preparado de forma muito cuidadosa. Porque quando a gente aplica um questionário, a gente faz um teste do questionário se ele está funcionando bem. E a gente faz isso geralmente um teste piloto. E quem participa do teste piloto não deve ou não deveria participar da coleta, digamos assim, real, né, verdadeira na segunda etapa. Então a gente queima a nossa amostra. Então a gente tem que cuidar muito. O questionário ele tem que ser intuitivo. O questionário ele tem que trazer as regras ali, que eu vou trabalhar um pouquinho mais adiante ali com vocês, as questões éticas da pesquisa. Então, eu vou participar de uma pesquisa, eu tenho que saber do que se trata essa pesquisa antes de optar se eu quero ou não participar. Tá? Eu como participante da pesquisa. Pesquisa de campo, né, então eu vou no local, né, e aí é bem de observação mesmo, né, então eu vou lá no local, aí eu preciso entender por que lá na comarca tal está funcionando tudo bem, não tem atraso nenhum, como é que eles estão fazendo, né, então eu posso ir naquela comarca, vou na outra comarca, e depois eu posso comparar, sabe, as boas práticas, a rotina de trabalho de cada uma dessas comarcas, então eu vou a campo. O estudo de caso eu estudo, sabe, em profundidade de uma situação, ao invés de eu ir em 3 comarcas, eu vou pegar unidades que é de uma única comarca, e aí eu faço bem em profundidade, sabe, analiso a organização, analiso a quantidade de unidades, servidores, tempo de tramitação entre os processos, equipe, formação da equipe, como é que acontece o atendimento com o público, e assim por diante. A pesquisação, que foi a minha, né, que eu realizei, então a pesquisação, eu estou lá, eu faço um plano de ação, eu executo esse plano de ação, e quando eu executo esse plano de ação, eu já vou causando alterações naquele cenário que eu estava. Então, por exemplo, em parceria, gestores do tribunal
propõe um novo modelo de fluxo processual. Isso impacta a todos. Então, é por isso que o ideal seria que todos, né, todos, eu quero dizer, pelo menos um perfil de cada envolvido esteja participando da pesquisa. Então, a pesquisação, ela envolve essa participação conjunta, mas ela envolve um plano de ação e envolve aplicar este plano de ação. Então, eu aplico o plano de ação e vejo, melhorou, não melhorou, opa, melhorou aqui, e aqui não melhorou, não. Eu altero meu plano de ação, vou lá e aplico de novo. Tá? Então, essa é a minha pesquisação. Pesquisa participante, eu tenho todo esse envolvimento, mas eu não necessariamente eu faço aquele plano de ação e eu não aplico o plano de ação. Eu estou lá trabalhando junto com eles, mas eu não chego a fazer o plano de ação e aplicar esse plano de ação. Tá? Bom, e de quem é que a gente coleta dados? Então, a gente já viu que a gente pode coletar dados, né, de papel e a gente pode coletar dados de pessoas. E quando a gente vai coletar esses dados de pessoas, a gente acaba tendo que identificar qual é a nossa população, e dessa população eu vou montando a amostra, e essa amostra é que vai participar da minha pesquisa. E eu tenho que descrever muito bem como é que eu estou fazendo isso, para não dizer assim, a pesquisa deu tal resultado. Por quê? Porque foram os amigos dos amigos que responderam. Botei a pesquisa no ar, mas só quem respondeu foi isso aqui, então significa que a maioria dos cursos que a gente tem que fazer é só sobre Não, mas eu disparei só para o setor de tecnologia, para os outros eu não disparei, ou eu disparei para todo mundo e fiquei lá, sabe, dando um flagzinho no meu setor de TI, dizendo, olha, respondo. Bom, eu vou ter mais resposta na área de TI, que vão dizer que preferem cursos na área de inteligência artificial. Então, eu tenho que dizer como é que eu componho a minha amostra diante de uma população. E aí, nesse sentido, a gente tem a amostra probabilística e a amostra não probabilística. A amostra probabilística é aquela que é baseada em sorteio, eu não faço interferência nenhuma, ela é aleatória. Então, eu tenho lá a minha aleatória simples, é um sorteio puro. Eu vou sortear 10 unidades judiciárias de um tribunal. Pronto. Eu não fiz interferência, só disse, vou pegar 10. A estratificada, eu já digo assim, opa, dessa população aqui, eu quero todo mundo que trabalha só com a civil. E aí eu vou fazer um sorteio de 10 dentro dessa daqui. Então, ela já é estratificada, porque eu tinha tudo isso, eu reduzi agora só para civil, eu vou fazer a pesquisa só para essa civil. E a sistemática, eu vou fazer assim, bom, eu tenho esses estudos, eu vou querer pegar sempre a enésima, a 10ª. Então, eu vou pegar a 10ª, 20ª e assim por diante. Então, ela é sorteio, né? Entro numa sala de aula, digo na sala de aula, olha, pessoal, vou fazer a pesquisa tal, né? Quem vai participar, fulano, e as pessoas vão se colocando lá. Ela é estratificada porque eu entrei numa determinada sala de aula, eu poderia ter entrado em todas, eu entrei naquela ali. E daquela ali, eu disse, quem é que vai? E pego dali, não estou sabendo quem é, tá? A não probabilística já é diferente, né? Então, a não probabilística, o que ela diz, tá? Ela tem uma interferência do investigador, e não tem problema, desde que a gente descreva, tá? Então, eu tenho, por exemplo, a amostragem por conveniência, eu estou aqui em Porto Alegre e eu quero fazer uma pesquisa com diferentes unidades judiciárias. Bom, mas eu quero fazer só com essas que são aqui em Porto Alegre, porque eu não consigo diária para ir em várias aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vou dizer, por conveniência, eu quero só as de Porto Alegre. Não, eu vou fazer uma pesquisa onde eu quero saber como é que está a sobrecarga de trabalho dos servidores que trabalham no Palácio da Justiça. Então, eu vou lá para o prédio da Palácio da Justiça e vou aplicar lá. É por conveniência. A intencional, elas têm características específicas, né? Então, eu seleciono intencionalmente, eu quero a que é aqui de Porto Alegre, mas que tenha isso, que tenha aquela característica, que tenha mais disso, daquilo, e vou lá e chamo ela para participar. A bola de neve, geralmente, é quando a gente não sabe direito como chegar nos nossos participantes. Então, a gente tem 1 ou 2, a gente chega neles e diz assim, continue divulgando a pesquisa para quem você sabe que tem características similares. Tá? Então, por exemplo, iniciar com alguns juízes que relatam dificuldades estruturais nas suas unidades judiciárias e pedir para que eles indiquem para os colegas em situação semelhante, ou seja, porque num grupo do WhatsApp falaram que a gente também tem isso, eu também estou enfrentando tal problema, diz para ele participar da pesquisa. Então, aí a pesquisa bola de neve. Tudo bem, gente?
Sim, então tá. Então, a gente já sabe ali as abordagens, já sabe que tem diferentes procedimentos, já sabe que para coletar dados a gente precisa definir a nossa amostra, e isso a gente tem que colocar no nosso trabalho, né, para a pessoa saber de quem é que está passando essas informações para a gente, e a gente precisa também saber o que a gente vai coletar. Então, quando a gente diz o que a gente vai coletar, a gente sabe que, bom, eu tenho os dados normais de identificação. No geral, toda pesquisa ela é anônima, então eu não tenho lá, não posso botar lá no meu questionário para ela pegar automaticamente, capturar o e-mail da pessoa que está respondendo. Eu não posso pedir para ela colocar o nome dela ali, né? Por quê? Porque a pesquisa tem que garantir um anonimato desses que estão participando. Então, eu tenho que ver como é que eu pego a característica, o perfil desses que estão respondendo. Então, geralmente, a gente tem a primeira parte, que são dados do usuário. Ah, mas, Márcia, eu não posso pedir o e-mail, eu não posso pedir a cidade. Pode pedir a cidade onde aquela pessoa está, até porque talvez a cidade tu possa depois definir regiões e ver conforme a região, poxa vida, olha como tem entrada desse tipo de processo, será que essa região é um pouco mais perigosa do que essa outra região aqui? Ou isso já é algo que costuma acontecer? Eu só consigo fazer isso se o respondente me diz em que cidade que ele está. Então, para isso, eu tenho que pensar qual é o meu problema de pesquisa. Quem é que vai responder isso, para depois não dizer assim, poxa vida, eu precisava daquela informação e não tenho. E outra coisa que a gente tem que cuidar, no que coletar, é evitar aquele já que, né? Ah, já que eu estou perguntando sobre isso, eu vou aproveitar e vou perguntar também sobre essa outra coisa aqui. Não tem nada a ver sobre a pesquisa, não pergunta, não é o momento. Então, às vezes a gente pega questionários e a gente só faz a validação dos questionários para ver se está certo ou errado. E aí uma das questões que tem surgem perguntas que não tem nada a ver com o objeto de pesquisa. E aí a gente pergunta, tá, mas por que vocês estão perguntando isso? Não, é que como o pessoal do interior já vai responder, a gente já quer aproveitar para eles e perguntar também a respeito disso aqui. Não, é outra pesquisa, não é dentro dessa. Quanto mais questões eu tenho num questionário, mais difícil é eu ter uma amostra bem consolidada, porque às vezes as pessoas abrem o questionário diz assim, você precisa numa média uns 10 minutos para preencher o questionário. 10 minutos, não vou preencher 10 minutos. Você precisa preencher um questionário, e esse questionário, quando a gente abre, tem várias questões abertas, que é textual. Não vou escrever tudo isso. Então, a gente tem que pensar, bom, eu vou ter dado aberto, questões abertas para a pessoa escrever, como é que eu vou fazer uma análise disso que a pessoa está escrevendo? Eu vou ter dado fechado, eu estou colocando a quantidade de possibilidades de resposta suficiente para eu pegar a característica que aquele usuário está inserido. Então, são essas as coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma coleta de dados. E aqui, trazendo para aquele exemplo da estrutura judiciária, então, o que eu pensei? Bom, a gente precisa ter dados de identificação, né? Então, por exemplo, cargo, tempo de duração, comarca, tipo de unidade judiciária. Então, são campos que eu colocaria lá para conseguir entender quem é que está respondendo à minha pesquisa. Localização das unidades, capital, interior, região metropolitana. Então, com isso, eu acho que me dá informações de eu conseguir fazer um mapeamento desses usuários que estão respondendo à pesquisa, que vai tratar sobre necessidade, sobre reestruturação, sobre a estrutura judiciária. Depois eu colocaria dados que estão relacionados direto ao problema de pesquisa. Relacionar a quantidade de unidades judiciárias, de juízes, servidores, de estagiários por comarca, de residentes judiciários. Eu colocaria alguma coisa relacionada ao volume de processo por unidade. Eu gostaria de verificar a taxa de congestionamento ou tempo médio de tramitação dos processos. Isso vai me ajudar, até porque eu tenho dados que são dados numéricos, que podem vir de bases, mas talvez a percepção do servidor seja diferente desses dados que estão sendo colocados lá, e até em comparação com os demais. Dados de opinião, percepção, satisfação dos servidores de magistrado com a estrutura existente, percepção dos usuários sobre o tempo de atendimento e qualidade do serviço. Eu posso dizer, não, está tudo bem, mas o meu usuário diz, não está tudo bem, eu não consegui entender absolutamente nada do que vocês falaram. Ou, para vocês foi rápido, mas para mim foi muito demorado, porque pode ter passado só 24 horas, mas foi 24 horas que vocês não me deram notícia nenhuma.
sabe? Opinião dos gestores sobre necessidades primárias de estrutura, né? Onde eu estou, eu tenho o meu problema, mas eu não sei o problema do meu colega do lado. Então, o gestor que tem essa visão geral, ele pode dizer, bom, eu tendo que verificar onde é que eu vou colocar os meus recursos, eu tenho que ter essa visão geral. E eu preciso ter, além da visão geral minha, desse sentimento que esses servidores que estão lá na ponta estão tendo. Então, eu poderia fazer isso com o questionário. Eu pegaria dados de comportamento e prática, se são realizadas horas extras pelos servidores, se tem frequência de adiamento de audiência por falta de estrutura, por exemplo, uma audiência teve que ser cancelada porque caiu a internet, caiu de novo a internet, então eu gostaria de saber disso. Uso de sistemas digitais, que tipo de sistemas utilizam mais no dia a dia, né? Eu botei aqui o IPROC, que a gente utiliza muito. Dados de documentos, né? Eu pegaria relatórios anuais do TJ sobre carga de trabalho, indicadores de produtividade do CNJ, por exemplo, Justiça em Números, planilha de distribuição de processo por comarca, isso são dados que me ajudariam nessa pesquisa. Dados qualitativos, relatos, né, de juízes vitaliciando sobre as dificuldades em comarca com menos recurso, né? Então eu teria visão, né, de vocês sobre o que está acontecendo, qual é a estrutura que vocês encontraram e o que vocês sugerem de melhoria para esse problema que está posto. Eu faria entrevista com os servidores sobre as condições de trabalho, eu faria, se possível, observação em campo, que é ir até onde vocês estão, né, para verificar o funcionamento da unidade judiciária. E aí, então, gente, ele foi só alguns exemplos que a gente deveria pensar para colocar num questionário, para colocar numa entrevista, tá? Então, existem muitos outros, sim, né? Mas a gente tem que pensar assim, ó, o que eu vou coletar para evitar que já que eu estou em contato com alguém, vou começar a perguntar um monte de coisa, tá? E aí vem, então, como é que a gente coleta, né? Então, a gente já falou muito que a gente pode coletar por meio de questionário, de entrevista, de observação direta, né? Que é indo em campo. Então, questionário, né? Eu vou lá, elaboro o meu questionário, que pode ser um questionário online, e faço lá minhas perguntas, cuido para, se é questão de múltipla escolha, dele poder escolher mais de uma, se é de resposta única, de colocar só resposta única, se só pode ser dados numéricos, eu botar lá no meu questionário já naquele campo, restrição, quanto o dado de entrada para ser só dado numérico, ou seja, eu faço o meu questionário considerando quais são as perguntas necessárias e faço meu questionário para que eu evite erros de preenchimento do usuário. Eu fazer um questionário que ele evite erros de preenchimento, me auxilia depois para eu fazer uma análise. Vocês imaginem que eu pergunto assim, quantos anos você tem no judiciário? Aí tem alguém que escreve tem alguém que escreve letra U e a letra M, tem gente que escreve 1 ano, né? Então, assim, quando a gente vai colocar isso e carregar isso numa planilha e colocar filtros, se eu tenho dados que são escritos de maneiras diferentes, o trabalho do pesquisador para conseguir primeiro uniformizar esses dados, ele é muito grande, tá? Então, por isso que a gente tenta fazer o questionário, né, da maneira que ele evite erros. Entrevistas, né? Então, por exemplo, entrevistar a auto-administração do TJXX sobre principais problemas estruturais, sugestões de melhoria. Então, eu tenho que ver por que eu quero fazer por entrevista, não quero fazer por questionário. Então, a gente sabe por que eu estou fazendo isso e não estou fazendo aquele outro. Porque a entrevista vai me dar essa possibilidade de sentar junto e de ter ela com questões abertas e de ficar mudando. Desculpe um barulho, gente. De ficar mudando conforme o que a pessoa responde, sabe? Então, entrevista se vale muito disso. Observação direta, né? Eu vou no local, né? Então, vou lá para ver, identificar filas, sobrecarga de trabalho e assim por diante. Aí no questionário, nas entrevistas, a gente tem sempre cuidar também para que as perguntas que sejam da mesma, que tratem do mesmo assunto fiquem juntinhas, né, para não ficar mudando, sabe? Então,
Geralmente a gente pode fazer organizar como se fosse sessões, né? Então, nessa sessão eu vou perguntar isso, nessa sessão eu vou perguntar aquilo, né? Então, fazer ela bem estruturadinha. Grupos focais, né? Então, eu reúno, né? Pessoas, e aí eu tenho que reunir, né? Aquelas pessoas que eu já sei, né? Que eu quero ela, porque ela tem aquele perfil, vou chamar aquela pessoa para participar daquele grupo focal. Análise documental, né? Eu não faço com usuário, é uma pesquisa bibliográfica, por exemplo. Levantamento estatístico, também, né? Não preciso envolver o usuário, né? Posso extrair os dados, ela vai ser quantitativa. Mas sempre que a gente for ter um usuário dentro da nossa pesquisa, então, que faz parte daquela amostra, a gente tem toda a questão ética para ser trabalhada, né? Então, essa questão ética, ela vai dizer muito disso. Quando eu convido alguém e vou fazer uma coleta de dados, eu tenho que dizer para ele, olha, o objetivo da minha pesquisa é essa. O usuário tem que saber que não é ele que está sendo avaliado, né? O que está sendo avaliado é a estrutura, por exemplo, né? A forma de ensinar alguma coisa, a forma de documentar alguma coisa, né? Então, é isso que tem que saber. Ele tem que saber o tempo máximo, ele tem que saber o tipo de questão que está sendo trabalhada, né? O usuário tem que conseguir saber isso, até para ele dizer assim, eu tenho condições de pesquisar, de participar ou não. E trazendo aqui um exemplo, né, que eu tinha dito da minha trajetória, teve um projeto de pesquisa que a gente fez na universidade, que era para trabalhar a questão do equilíbrio das pessoas, para trabalhar a lateralidade e orientação espacial. E envolvia andar numa bicicleta, né? Então, essa bicicleta ficava em cima do suporte, a pessoa tinha que andar de bicicleta. E quando foram feitas a constituição da amostra, em nenhum momento foi perguntado para os usuários se eles tinham medo de andar de bicicleta ou não. E aí se constituiu uma amostra e várias pessoas não participaram da pesquisa porque tinham medo de andar de bicicleta. Então, como é importante a gente saber o que a gente quer pesquisar, por que a gente quer pesquisar, com quem que a gente vai pesquisar e deixar isso muito claro para aquele usuário. Outra questão ética, garantir confiabilidade e privacidade dos dados brutos, né? Confiabilidade, ele tem que saber que o que ele escreveu é aquilo. A gente não vai ler várias respostas de questões abertas e dizer assim, para que isso encaixe nessa pergunta, eu vou mudar um pouquinho a tua resposta, porque daí eu já consigo botar que são duas ao invés de uma desse tipo e uma daquele outro. Ele tem que ter a pesquisa tem que ter confiabilidade para dizer assim, bom, os dados são esses dados são reais. Privacidade dos dados brutos, né? Se eu vou gravar, se eu vou pegar alguma coisa, a gente tem que ter cuidado para onde é que eu vou colocar essa informação. Eu não posso dar esses dados, aí eu vou dar para fulano que não tem que pesquisar, aí vai para o estagiário, aí vai para não sei quem, vai para não sei quem, daqui a pouco esses dados estão em tudo que é lugar. Garantir o anonimato, tá? Então não adianta dizer assim, eu não pedi um nome, mas eu pedi para caracterizar se era mulher ou homem e se tinha cargo de gestão. E na minha unidade eu só tenho uma mulher que é em cargo de gestão. Opa, já sei quem é, vou ver todas as respostas que ela colocou, se ela está satisfeita comigo ou se ela não está satisfeita comigo. Então, a gente tem que cuidar com a pesquisa e, de novo, cuidando com a nossa amostra. Se tiver gravação de voz e imagem, tem que solicitar permissão, tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido, que é esse termo que diz muito daquilo que está lá, o objeto da pesquisa é esse, se você se sentir desconfortável da pesquisa, você pode sair a qualquer momento, não tem pagamento para participar da pesquisa, você não vai ser identificado, né? Então o termo de consentimento livre e esclarecido diz muito disso. O pesquisador assina, o participante assina. Termo de confiabilidade quando necessário, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha unidade, eu estou propondo um fluxo diferenciado, eu quero testar esse fluxo, mas eu sei que esse fluxo ele é possível de replicação e eu quero até publicar esse fluxo. Então, eu não quero que a pessoa saia divulgando o meu fluxo de trabalho para outros, porque senão daqui a pouco, quando eu for publicar, ele já não é mais um trabalho inédito, eu perdi a autoria dele. Então, nesse caso, a gente pode fazer um termo de confiabilidade. Eu estou fazendo na minha unidade, elaborando lá uma planilha,
que é uma planilha que vai conversar com várias bases de dados, que vai dar uma agilizada aqui no nosso serviço, mas eu não quero que isso seja divulgado antes, que isso possa ser testado, que possa ser aceito pelo tribunal, que pode dizer assim, isso pode usar, então, termo de confiabilidade. Tudo bem, gente? Sim? Sim. Por onde que a gente começa uma pesquisa? Né? Então, tem tudo isso, tá, Márcia? Agora, eu começo por onde? O que que eu faço? Né? Então, primeiro assim, o que que a gente vai pesquisar mesmo? É o tema, o assunto de interesse. Aqui eu já começo a definir o problema, eu já começo a levantar hipóteses, se for aplicável, eu já começo a verificar questões norteadoras, porque quando a gente tem um problema, a gente já começa a pensar, né, naquelas questões, a gente já começa a formular questionamentos, sabe? A gente já começa a problematizar, ver o que está me incomodando, né? O que eu tenho de dúvida. Então, a gente já começa nessa parte do o que pesquisar. Por que pesquisar, né? Relevância e justificativa, né? Então, por que eu escolhi aquele assunto? Qual é a relevância dele? Ele serve para o geral? Ele está relacionado com alguma questão social? Né? Por que eu quero pesquisar isso? E para que eu quero pesquisar? Ele vai me agilizar alguma coisa? O que está me motivando? Que contribuições que eu posso ter daqui? Tem algum aspecto inovador? Assim por diante. Como pesquisar? Eu começo a pensar no método ou nos métodos e nos procedimentos, né, de coleta de dados, pode ser bibliográfico, pode ser baseado em papel, né, ou baseado em pessoas, mas eu já tenho que começar a pensar qual é o método mais apropriado para aquela questão, problema, né, quem são os sujeitos, já começo a pensar sobre isso, me dá um tema, já começo, isso dá para a gente coletar isso, dá para coletar aquele outro, se eu fizer isso vai me responder tal coisa, se eu fizer isso vai me responder tal coisa. Quando pesquisar, definir um cronograma, não adianta a gente definir um problema e para resolver esse problema, que nem a gente tem aqui, por exemplo, avaliação de aprendizagem. Então, o CNJ exige que a gente faça uma avaliação de aprendizagem, né? A avaliação de aprendizagem eu faço lá através de uma prova e faço a avaliação de aprendizagem. Ok. Avaliação de reação. Consigo fazer um curso, consigo lá dizer para ele assim, o espaço físico estava adequado, a carga horária estava adequada, isso e aquilo. Agora, a avaliação de resultado eu não consigo fazer rápido. Eu não consigo verificar se aquele curso que o servidor fez, ele já está dando resultado e causou diferença no trabalho que ele está executando. Eu não consigo fazer isso de uma hora para outra, eu não consigo observar o aprendizado de uma hora para outra. Então, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Se eu tiver que analisar aprendizado, eu vou ter que colocar isso no meu cronograma. Quais recursos, né? Então, eu vou ter orçamento, eu preciso de orçamento, porque se eu vou escolher uma pesquisa ação, uma pesquisa de campo, e eu quero ir para determinado local, eu vou ter que colocar isso no meu orçamento, porque vou precisar de diárias. Né? Então, eu quero ver boas práticas de outras unidades judiciais que tratam do mesmo tema que eu costumo tratar. E eu gostaria de ir lá, porque eu quero ver em loco, eu quero ver como é que eles fazem, como é que eles trabalham, e eu sinto que isso vai ser diferente do que eles me responderem um questionário. Então, eu tenho que colocar isso lá na minha previsão orçamentária, que eu vou precisar de diárias durante o ano e assim por diante. Onde investigar, né, é o campo, local, fonte de dado, vai ser na internet, vai ser lá, vai ser cá e assim por diante. Então, a gente começa uma pesquisa pensando nestas coisas, né, e aí quando a gente pensa nessas coisas, a gente consegue formalizar um projeto de pesquisa, né, então, tendo isso bem pensado, eu consigo formalizar um projeto de pesquisa. E quando a gente formaliza um projeto de pesquisa, então a gente tem, por exemplo, eu faço assunto, delimito o meu tema, eu coloco uma justificativa, eu consigo problematizar, fazer formulação do problema, eu posso ver hipóteses, questões norteadoras, eu posso definir o objetivo geral, o objetivo específico, eu posso verificar o referencial teórico, revisão bibliográfica, eu posso ver metodologia, eu consigo ver quais são as considerações finais, eu preciso ver minhas referências, então eu consigo formalizar esse meu projeto de pesquisa.
Tá? E vendo agora, gente, né, tendo aquilo ali, tendo o projeto de pesquisa e tendo visto aquele objeto, o objetivo aquele que era a estrutura judiciária, eu fiz só um exemplinho do que poderia estar em cada item desse, tá? Então, não precisa ser assim, foi mais para a gente explorar mesmo, continuando no mesmo exemplo, tá? E eu, sinceramente, espero que tenha sido um exemplo feliz, porque inicialmente eu fiz todo o exemplo considerando a escola, eu digo, tá, mas qual é o contexto deles com a escola judiciária, né? Para mim ficou mais fácil de fazer, né, trazendo, mas para vocês talvez não teria tanto contexto. Então, eu tentei, tá? Não sei se dá ou não, tá? Então, se tiver algum erro conceitual também, tá? Por exemplo, no meu projeto eu preciso definir o assunto e fazer a delimitação do tema. Então, meu assunto geral é estrutura judiciária no TJXX. Tá? Delimitação. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma avaliação da suficiência da estrutura das unidades judiciárias de primeiro grau do tribunal tal frente à demanda processual. Delimitei, ou seja, eu tenho várias coisas que eu poderia estar trabalhando relacionadas à estrutura judiciária. Dessas várias coisas, vou delimitar e vou dizer, opa, mas é isso aqui que eu quero. Por que eu quero isso? A minha justificativa. Porque a estrutura judiciária é um dos fatores determinantes da efetividade na prestação jurisdicional. O aumento contínuo do número de processos desafia a capacidade instalada de unidades judiciárias, de juízes e de servidores. Avaliar a adequação da estrutura contribui para o planejamento estratégico, para a gestão de pessoas e para a definição de políticas de modernização. Então, eu tenho meu assunto, eu delimitei, e na justificativa, eu já estou pensando no que vai poder ser o meu objeto, que está lá relacionado com a avaliação adequada da estrutura. Então, eu já vou começando cada vez mais a desenhar minha pesquisa. A minha problematização, então, o que eu tenho? Apesar dos avanços tecnológicos e administrativos, ainda persiste a percepção de sobrecarga de trabalho e morosidade. O que eu posso problematizar? A estrutura judiciária atual desse tribunal é suficiente para atender de forma eficiente a demanda processual? Então, eu estou lá, ó, cada vez eu estou tentando chegar, né, mais perto daquilo que é possível de ser feito. E aí eu posso ter uma hipótese principal que é unidades judiciais que possuem mais servidores em gabinete em relação ao volume de processos apresentam maior efetividade na tramitação processual. Lembro que a gente queria avaliar e agora eu estou supondo que se eu tenho mais servidor em gabinete, eu consigo maior efetividade. Mas eu tenho minhas hipóteses secundárias. O déficit de servidores impacta diretamente o tempo médio de tramitação, né? Já que eu estou dizendo que lá, quanto mais, melhor, eu vou dizer que quanto menos, pior. O uso intensivo da tecnologia compensa parcialmente a carência de estrutura humana. Eu já estou pensando também que não basta só tecnologia, que só tecnologia por si só também não vai resolver tudo. Ou eu posso pensar o contrário. Eu posso dizer que sim, que o uso intensivo de tecnologia com capacitação me elimina vários gargalos. Então, eu vou vendo quais são as hipóteses que eu quero. Questões norteadoras, né? Se a gente não quiser botar hipótese, quiser colocar só a questão norteadora. Quais fatores da estrutura mais influenciam a efetividade? Há diferença significativa entre as unidades judiciárias da capital e do interior? Há diferença significativa entre as unidades judiciárias de acordo com o tema com que trabalham? Então, são questões norteadoras que eu estou querendo fazer, né, para desenhar essa minha pesquisa. Objetivos. Opa, o objetivo tem que estar de acordo lá com o meu assunto geral, que era a estrutura judiciária de um determinado tribunal. Ele tem que estar de acordo com aquela delimitação lá, que foi a avaliação da suficiência da estrutura, né, da estrutura de unidade judiciária de primeiro grau do tribunal tal. Então, se a minha delimitação era avaliação da suficiência, meu objetivo geral tem que ser avaliar a suficiência da estrutura de unidades judiciárias de primeiro grau no TJ tal, frente a demandas processuais. E os meus objetivos específicos, eu tenho esse geral, para eu conseguir executar esse geral, o que eu acho que eu vou fazer? E aí os objetivos específicos, às vezes, eles ficam muito próximos das atividades
né? Então, eu vou mapear a quantidade de unidades judiciárias e de juízes e de servidores por comarca, eu vou identificar gargalos de estrutura que impactam a tramitação processual, eu vou analisar a relação entre volume de processos e o tempo médio de tramitação, eu vou levantar a percepção de magistrados e servidores, porque eu já estou pensando no meu método, e o meu método eu também vou querer que ele seja qualitativo, então eu vou trazer também para cá as percepções, e eu quero propor recomendações de melhoria estrutural. Vejam que aqui, no meu objetivo específico, eu coloquei propor. Não necessariamente a minha pesquisa precisa ser uma pesquisação, porque eu não estou dizendo que eu vou executar essas recomendações. A minha pesquisa está terminando na proposição, tá? Então, tudo depende do que a gente quer fazer. Como referencial teórico, bom, para eu, sabendo que eu vou trabalhar tudo isso, eu sei que o meu referencial teórico, além do contexto da minha unidade ou da unidade judiciária que eu vou analisar, meu referencial teórico vai ter que ter a parte de gestão judiciária. Eu preciso ter teoria sobre administração pública, eu vou ter que colocar isso no meu referencial teórico. Eu vou ter que trazer o estudo do CNJ, né, os relatórios da Justiça em Número, né, até para fazer uma comparação e outra, e até para justificar por que é um problema isso que eu estou tentando resolver, ou identificar, ou validar. Eu preciso ter literatura sobre sobrecarga judicial, eficiência, morosidade, trazer até preconceitos e discutir aqueles preconceitos e combater aquilo que é dito. Eu preciso estudar, né, sobre pesquisas que tratam sobre o impacto da estrutura na prestação jurisdicional, né? Então tem várias pesquisas publicadas em livros, em cadernos, em congressos, e eu vou dar uma olhada nisso para verificar o que as pessoas já falaram a respeito disso. Porque se por acaso já falaram exatamente no que eu quero fazer, eu posso usar essa situação para o meu caso e testar se isso vai acontecer no meu. Lembra, eu tenho já uma situação geral e eu vou ver se isso se particulariza na minha situação. E isso quem vai me dizer muito é o meu referencial teórico. Então, muitas vezes a gente precisa do referencial teórico para a gente dizer qual é o método que a gente vai usar, né, com quem é que eu vou coletar os dados. Aí vem, né, o método, né, então eu vi esse contexto geral e agora eu vou definir o método, meu procedimento, né, quanto à abordagem. Será que ela vai ser qualitativa, ela vai ser quantitativa, ela vai ser o quê, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu coloquei ele para o nosso exemplo que ela seria quali quanti, né? Porque eu ia pegar tanto estatística de processos, justiça em número, assim por diante, mas eu também ia pegar a percepção dos servidores. Então, lembrem que agora eu estou descrevendo já o meu método. Quanto aos objetivos, bom, ela vai ser descritiva, eu vou caracterizar a minha estrutura, onde é que eu estou, mas ela também vai ser explicativa, né, porque eu também quero saber, né, o que está acontecendo, por que estão dizendo que ela é efetiva ou não é efetiva, e assim por diante. Quanto aos procedimentos, né, bom, para essa pesquisa, lembra que a gente falou que a gente pode usar mais de um método para desenvolver a mesma pesquisa. Então, aqui como sugestão, eu faria um levantamento, questionário com servidores e magistrados, eu faria uma análise documental a partir dos relatórios do CNJ, eu faria um estudo de caso, né, para verificar o que várias unidades judiciais estão fazendo, né, com esse mesmo problema, se eles têm problemas similares. E a partir disso eu faria uma pesquisa de campo, que pode ser no meu local de trabalho, né, para observar, né, o que está sendo realizado. E aí, com isso, gente, e aí assim, ó, isso aqui é mais assim, né, que eu coloquei aqui mais exemplos mesmo, né, então, considerando, né, o nosso exemplo, né, como é que eu formalizo assim, e foi um exemplinho de, considerando aquela nossa assunto lá, que era a estrutura, né, então, como é que eu digo que é o assunto, como é que eu delimito o tema, como é que eu justifico por que essa pesquisa é importante, como é que eu formulo o problema que eu quero pesquisar, que hipóteses que eu tenho,
como é que eu defino meu objetivo, meus objetivos específicos para chegar, faço meu referencial teórico para descobrir o meu método, e a pesquisa, gente, ela é um processo, mas ela não é um processo exclusivamente sequencial. Então, eu posso ter proposto um objetivo e ter definido hipótese, e quando eu li o referencial teórico, já está respondido isso. Então, eu não vou fazer uma pesquisa que já está respondida. Eu vou lá e vou adotar isso que já está feito. Não, mas a minha dúvida continua. Bom, então talvez eu tenha que gerar novas hipóteses. Porque considerando que no trabalho tal já foi detectado isso e aquilo, será que no meu, eu fazendo dessa e dessa aquela forma, eu consigo chegar no mesmo resultado ou não? Então, a gente lê e a gente revisa. Então, muitas vezes a gente revisa os objetivos, a gente revisa, né, outros trabalhos. Por isso que o professor, acho que foi o professor que trabalhou na segunda aula, que ele também falou um pouquinho a respeito de deixem o título do trabalho por último. Não se preocupe em fazer toda a introdução e terminar a introdução antes, né? Introdução e considerações finais a gente costuma, né, terminar depois que o trabalho está posto, né? A gente vai e volta, né? O que a gente não vai e volta é com a coleta de dados. Então, quando a gente vai fazer a coleta de dados, tudo tem que estar mais estabelecido. Por isso que a pesquisa bibliográfica, a escolha do nosso referencial teórico, ele é muito importante, porque se eu faço um referencial teórico, ele é enviesado, ele vai acabar, né, descaracterizando toda a minha pesquisa, ou não vai permitir que eu chegue nos resultados que deveria, né, enfim, alcançar. Então, nesse sentido, gente, a gente tem etapas de pesquisa, tá? Então, a gente tem a etapa de pesquisa decisória, né? Que é aquela que eu digo assim, bom, o que eu quero fazer? Né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, é esse pensar, esse planejar. É quase como a gente está fazendo aqui, como eu fiz, ou como se eu passasse a palavra para vocês agora e dissesse assim, me digam um problema de pesquisa que vocês têm, sabe? O que vocês querem investigar? Me digam um problema que vocês estão tendo aí no trabalho de vocês, sabe? Me digam alguma coisa. Então, essa é a fase decisória que a gente começa a pensar e começa a planejar, sabe? A gente vai escolher o tema, a gente vai definir as hipóteses, a gente vai definir os objetivos, depois a gente vai para a mão na massa, né? Então, a gente já começa a elaborar o nosso projeto, a gente faz a revisão de literatura, a gente se precisa retornar lá para o nosso tema, se a gente precisa retornar nossos objetivos. Na fase essa construtiva, né, de execução, a gente já começa a fazer os nossos instrumentos de coleta de dados. Se ela vai ser uma pesquisa bibliográfica, eu vou fazer algum tipo de fichário para evitar delay. Quando eu ler um outro documento, me apareceu uma característica, eu digo, mas isso eu li em algum outro artigo, qual que foi? Não sei, eu não fiz um fichário. Né, eu não identifico quais são as características principais, e a gente começa a pegar aquele monte de PDF, começa a ver o que eu tinha marcado, abre o comentário para ver, está nesse PDF, não, está nesse outro PDF, está nesse outro PDF, não. Então é sempre bom a gente ter né, como se fosse um fichário assim, de leitura, dizendo quais são as características principais daquele documento. E se ela vai envolver pessoas, né, como é que eu vou definir essa minha amostra, né, então isso já está nessa fase construtiva do projeto. E a fase redacional é aquela, lembre, toda pesquisa ela tem que ser passível de publicação, né, então eu pensar, bom, eu fiz tudo isso, como é que eu vou publicizar isso? Eu vou, é aqui para o meu pessoal, e o objetivo era verificar como trabalhar melhor. Eu vou dar o meu projeto de pesquisa para eles lerem. Não, possivelmente eu vou fazer um infográfico de alguma boa prática e passar para todo mundo usar isso. Eu vou fazer um POP, a descrição de um fluxo, e dizer, olha, gente, aqui está o passo a passo do fluxo, de como é que a gente vai fazer para que todo mundo haja nisso e a gente possa registrar os casos de exceção. Ou a gente vai fazer um vídeo, ou eu vou trabalhar no 5W2H, dizendo o que fazer, quando fazer, como fazer, e assim por diante, transformo toda aquela minha pesquisa lá numa única conjuntinho de 5W2H, como é que eu vou falar isso para os meus usuários? Então, isso também está nessa fase redacional,
tá? Eu faço análise dos dados, eu interpreto os dados, eu tabulo os dados para ver como é que ele pode ser, né, melhor entendido, e que daí vai resultar num artigo, vai resultar num relatório, vai resultar em materiais para portfólios, e assim por diante. Tudo bem? Sim? Tá. E agora, gente, eu tenho uma atividade para propor para vocês, tá? Então, a gente viu muita teoria, viu muito, né, Márcia falando, né, espero que, né, tenha trazido, né, coisas boas ou tenha desacomodado vocês, e que principalmente haja um encantamento para a pesquisa que não é na primeira hora, tá? Mas é super bom, a minha cabeça, ela pensa sempre com pesquisa, quando me dizem assim, tal coisa, a gente precisa, por que a gente usa o Moodle aqui como ambiente virtual, né? Por que o Moodle de vocês não mostra quantos usuários já concluíram tal curso? Eu pensei, por que isso seria importante? Eu já faço uma análise em outros ambientes virtuais das escolas, eu já vejo se tem, se não tem. Quem tem, eu já entro em contato e pergunto, por que vocês colocaram essa informação visível? Quem não tem, eu pergunto, vocês não têm, vocês acham que isso é importante ou não é importante? É a maneira da gente ser de buscar informações e sair da questão do senso comum, sabe? Então, não quer dizer que isso a gente sempre vai usar para fazer um projeto de pesquisa formal, mas essa é uma maneira que a gente tem de como faz levantamento de informação, para que as pessoas não digam assim, tá, isso veio do achismo, tu tá achando tal coisa, tu tá baseado em quê? Né? Então, às vezes eu tenho uma reunião para fazer, e essa reunião, de novo, sei lá, discutir a questão de diárias. Poxa vida, mas olha o que vocês já gastaram de diárias. Poxa vida, antes eu já faço um levantamento para ver quais são todos os cursos que estão envolvendo diárias. Essas diárias é principalmente para instrutor ou é diária para aluno? Esse curso, por que está exigindo que ele seja presencial e ele não é EAD de autoaprendizagem? Então, é a maneira de ser, é a maneira com que a gente pega essas informações, é a maneira com que a gente valida essas informações, e a gente tem que pensar sempre como é que a gente apresenta essas informações, tá? Na nossa ementa da nossa aula de hoje, estava também sobre minha responsabilidade verificar a estrutura de artigo com vocês. O que eu pensei, ao invés de eu apresentar, todo artigo tem um ápice, um resumo, uma introdução, um referencial teórico, não sei o que isso já está posto lá para vocês, eu pensei em vocês analisarem nos grupos do TCC, analisarem artigos, e nesses artigos vocês identificarem alguns elementos, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Deixa eu passar aqui o slide que eu fiz, tá? Então, a atividade consiste na escolha e análise de artigo científico, tá? Então, depois eu até posso sugerir ali para vocês, né, alguns anais de congresso ou coletânea de artigos, mas o objetivo é que vocês, em grupo, vocês escolham um artigo. Então, isso já vai ter que entrar no consenso de vocês, por que esse artigo não é esse outro? Eu quero esse artigo porque esse artigo está tratando a mesma dificuldade do meu. Não, eu quero esse artigo porque ele está trabalhando com pesquisa de campo e eu acho que eu vou fazer pesquisa de campo. Não, eu quero esse artigo aqui porque eu vi que ele está usando questionário e eu sei que vou querer fazer questionário. Não, eu quero esse artigo aqui porque ele está fazendo uma revisão sistemática. Por exemplo, esses dias eu li um artigo, acho que até tenho, que era um artigo que era uma revisão bibliográfica sobre pesquisas qualitativas no direito. Gente, super interessante. Desse aqui, não sei se está aparecendo bem para vocês. Desse aqui, que era uma revisão sobre pesquisas quantitativas, desculpa, no direito, eu cheguei a não sei quantos trabalhos de pesquisa quantitativa aplicada no direito. Por quê? Porque era uma revisão sistemática. Então, eu tinha várias informações daqui. A parte super rica desse artigo é a parte das referências bibliográficas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 páginas do paper só de referência bibliográfica. Lembrando que referência bibliográfica, a gente só inclui trabalho que foi citado no texto, para vocês verem como foi legal o trabalho que eles desenvolveram. Quanto tempo eles demoraram para fazer isso aqui? Não sei, possivelmente são acadêmicos. É o pessoal mestrandos que fizeram esse trabalho daqui. Então, assim, bem interessante,
tá? Então, o processo de escolha já faz parte da aprendizagem, é esperado que vocês discutem, negociem e justifiquem a decisão, por que vocês escolheram esse paper e não outro, responda as questões a seguir e apresente a síntese para a turma, tá? Que questões que é para responder? Identificação do artigo, tá? Nome do artigo e onde é que ele está disponível para acesso. Ou seja, a gente está falando de artigo que está publicado na internet, tá? Então, vocês vão dizer, a gente escolheu o artigo Pesquisa Quantitativa no Direito, uma revisão bibliográfica. Onde é que ele está publicado? Está publicado em http://www, não sei o que, isso e aquilo. Justificativa da escolha do artigo. Por que ele foi escolhido? Eu escolhi esse porque ele apresenta vários trabalhos relacionados com pesquisa quantitativa e com isso me dá várias frentes de pesquisa, porque eu acho que eu vou desenvolver uma pesquisa quantitativa. Qual é o problema de pesquisa do trabalho? O problema de pesquisa do trabalho, ele queria saber qual era a previsão de tal assunto estar dentro das pesquisas quantitativas ou de ter usado o sistema tal para sustentar análise quantitativas. Hipótese ou questão de pesquisa? Eu vou lá e vou procurar, a hipótese ou questão de pesquisa do trabalho era, tal coisa, tal coisa. Metodologia utilizada, qual foi a metodologia utilizada? Opa, não diz metodologia, descarto esse paper. Vou lá pegar outro paper. Como é que um paper não vai estar descrevendo qual foi a metodologia de trabalho que ele utilizou? Tá aqui, a metodologia de trabalho foi tal, tal, tal. Como é que está a estrutura do artigo? Resumo, introdução, métodos quantitativos no direito, jurisprudência, legislação, patentes, análise dos dados, considerações finais e referências. Eu estou olhando o paper para saber qual foi a estrutura do artigo. Observações adicionais, se vocês tiverem alguma observação para acrescentar. Tudo bem? Sim, gente, para se agitar, tá? Sim. Sim, que bom. Porque eu acho que isso vai ser mais efetivo do que a gente ficar falando, é vocês olharem e justificar por que vocês escolheram um determinado paper, tá? Se vocês desejarem, eu vou colocando aqui no chat, ou posso botar ali dentro do Moodle algumas sugestões, algumas coisas assim, tá? E só para encerrar aqui a apresentação, gente, né, eu vou ver aqui o tempo, a gente tem 30 minutos, então, né, a gente pode combinar de voltar, eu não sei o que vocês acham, 15 minutinhos, dá para fazer isso? Pode ser? Aí a gente volta daqui a 15 minutinhos, e aí depois eu incluí para vocês algumas referências bibliográficas que tratam sobre pesquisa empírica aplicada a políticas judiciais, depois manuais, né, sobre metodologia do trabalho científico, que são materiais bons, assim, de trabalhar, que trazem exemplos. Às vezes a gente pega um material muito teórico que não traz exemplos, eu acho tão ruim. E outra coisa, a gente não precisa decorar as coisas, né? Às vezes, mas isso aí do dedutivo, indutivo, eu boto isso quando? Quando é que eu digo se é quantitativo ou qualitativo, é antes ou depois? Olha o material e vê, sabe? Poxa vida, a ordem é essa, então eu vou botar primeiro isso e aquilo. A ordem é essa, eu vou botar isso, eu vou botar aquele outro ali. A gente pode ter dúvida do que eu coloco primeiro, a gente não pode ter dúvida, decidir, eu vou fazer isso baseado numa pesquisa bibliográfica, ou vou fazer isso pegando coleta de pessoas. Se eu vou coletar pessoas, o que eu quero saber dessas pessoas? Como é que eu posso fazer para que eu saiba dessas pessoas através de uma entrevista? Então, se eu vou fazer entrevista, a minha amostra ela vai ter que ser diferenciada, a minha amostra vai ter que ser pelo menos não probabilística, porque eu não posso entrevistar 1000 pessoas, eu vou ter que entrevistar um número menor de pessoas, e eu vou querer que ela seja em profundidade, porque já que eu estou entrevistando essa pessoa, eu vou fazer o máximo possível de perguntas. Então, o meu roteiro de entrevista, ele não pode ser um roteiro estruturado, porque um roteiro estruturado é aquele que não pode sofrer nenhuma alteração.
eu vou querer um roteiro de entrevista que seja semi-estruturado. Eu tenho perguntas obrigatórias e eu tenho outras que eu vou poder acrescentar conforme a resposta que ele me der para a pergunta anterior, porque aquele é um momento muito importante. Eu estou sentada ali com uma pessoa, estou fazendo uma vídeo com aquela pessoa, tentando entender todos os problemas dela, ou tentando entender como é que ela enxerga um determinado problema que para mim é um problema. Tá? Luciana, eu não sei como é que a gente faz agora para ir para os grupos. Gente, entendida a tarefa? Sim, tá. Não A entendi gente muito, não. não, tá. Não. Então, eu vou voltar também não. aqui, ó. Tá. Eu vou voltar aqui de novo aqui para o que a gente vai fazer, tá? Vocês vão se reunir, tá? O que eu pensei? Já que a gente já tem aqueles grupos de vocês por orientando, desculpa, por orientador, né? Vocês poderiam estar no mesmo grupo. Então, vamos supor aqui, eu, Márcia, estou junto com o Frank, com o Rick, com o Nicolas, com o André e com a Cristina. Vamos supor que esse é o meu grupo de TCC. Então, lá na sala, a gente vai chegar lá e vamos dizer assim, gente, a gente precisa escolher um paper, que seja um paper legal e bem estruturado, com alguma coisa que seja de interesse nosso. Ou seja, eu não vou pegar um paper que fale lá o impacto do agrotóxico tal, em tal. Não, eu vou pegar um paper que seja na área do direito. Então, eu vou procurar um paper na área do direito, e esse paper na área do direito, eu vou dizer para a gente, eu achei um paper super legal, ele tem uma metodologia super bom, vamos escolher esse para descrever? Vamos. Aí vocês vão dizer, a identificação do artigo, qual é o nome do artigo que vocês escolheram? Justificativa da escolha, por que vocês escolheram esse paper? Eu escolhi esse paper porque ele é na área do direito, é numa área que eu tenho interesse, está relacionada à minha unidade judiciária, e porque ele trabalhou com uma amostra. O problema de pesquisa, eu vou olhar o paper e vou ver onde é que ele diz qual é o problema de pesquisa que ele estava buscando resolver. Qual é a hipótese e questões norteadoras? Será que o paper tem hipótese e questões norteadoras? Se tem, eu vou copiar e vou colocar lá. Se ele não tem, eu vou colocar um tracinho. Metodologia utilizada, eu vou olhar lá o paper e vou dizer qual foi a metodologia que foi utilizada nesse trabalho aqui. Estrutura do artigo, eu vou olhar e ver quais são os títulos das seções do meu artigo. E se vocês têm alguma observação adicional, vocês vão colocar. Isso vai fazer com que vocês cada vez mais tenham uma análise crítica quando vocês pegam um paper, para dizer assim, ó, opa, tá, metodologia não tá, tá isso não tá. Inclusive, quando vocês forem avaliadores, por exemplo, de algum trabalho, vocês vão lá, opa, a metodologia não está bem descrita. Por que não está bem descrita? Bom, não diz aqui, diz que entrevistou 50 usuários, de onde é que saíram esses 50 usuários? Não sei. Então, ela não está bem descrita. Vocês até podem escolher um paper que vocês viram que esse paper está cheio de falha. Olha, justificativo do artigo. Escolhemos um paper onde a gente viu que tem várias falhas, não traz a descrição do problema, não traz a descrição da metodologia, não traz isso e aquilo. Tá? O que vocês têm que fazer é escolher um paper, né, na área do direito e começar a ver isso que a gente trabalhou, está sendo identificado no paper, sim ou não. E aí depois a gente volta para a mesma sala, e nessa mesma sala vocês vão dizer, olha, a gente escolheu o paper tal, por que a gente escolheu esse paper? Por causa disso, disso, daquilo, o problema estava bem identificado, foi isso, a hipótese estava bem identificada, foi essa, a metodologia, eles usaram isso e aquilo, não precisa explicar a metodologia, você só citar, usaram coleta de dados com 50 usuários, a estrutura do paper, ele só tinha introdução, referencial teórico e considerações finais. Não, no nosso, ele tinha introdução, ele tinha objetivos, ele tinha referencial teórico, ele tinha coleta dos dados, ele tinha análise, ele tinha considerações finais, eles tinham referência. Isso vai permitir que a gente veja que a gente pode documentar um projeto de pesquisa de diferentes formas. Ficou um pouco mais claro? Sim. Sim. O grupo, sim, Cristina, o grupo todo escolhe um paper, por isso que vocês vão ter que se convencer para aquele paper. Então, a sugestão assim, ó, o primeiro que encontrar o paper e achou que é legal, já vai no grupo, pessoal, encontrei esse, legal, legal. Os demais param de procurar e todo mundo vai ler aquele paper dali. Tá? Eu não sei, Luciana,
Como é que a gente faz para eles já irem para os grupos? Eu tenho que fazer alguma coisa eu por aqui? Não, eu faço tudo. As salas já estão divididas, porque na semana passada eles já foram, cada um para o seu grupo. Então, na hora que a senhora falar, eu abro a sala e eles já vão, cada um para o seu Perfeito. cantinho. Pode já abrir, por favor. Tá, tá de fora aqui a senhora, o, o doutor Roberto e o Fernando. Não sei se eles vão querer entrar nas respectivas salas, por enquanto eu vou deixar de fora, e aí qualquer coisa eu passo eles para dentro da sala, tá bom? Tá, isso. Pode São, deixar eles aqui nessa aqui que a gente tá, que daí qualquer coisa eu vou conversando com eles. tá, são 15 minutos para eu marcar? Pode ser, eu acho que até às 19. Tá Às bom, 19 a gente retorna. tá bom. Então já vou abrir as salas, tá? Tá certo, eu te agradeço. Boa noite. Prontinho, eu vou marcar os 15 minutos, e aí com 15 minutos eu fecho, 19 horas eu fecho as salas e aí eles voltam para cá.